Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar este programa recitando as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês sabem que a nossa luta em defesa da vida inclui a proibição do aborto. Porém, há as pessoas que ofendem a vida humana de outras maneiras. Ofendem pela anticoncepção, dissociando o significado unitivo do significado procriador no ato conjugal, e ofendem a vida também de maneira inversa, tentando fabricar o filho fora do ato conjugal. É isto que vamos falar agora. Vamos falar hoje sobre a procriação artificial ou fecundação artificial, que se baseiam no pretenso direito ao filho, que não existe. Nós não temos direito ao filho. O casal tem direito de praticar o ato conjugal, que é ordenado à procriação. Se a procriação virá ou não, isso depende de Deus. O filho não é um direito, é um dom. O dom você pede e depois agradece. O direito você exige. O operário tem direito ao salário. Se não receber, ele exige do patrão. Se o patrão não der, ele vai à justiça. A justiça obriga o patrão a dar. Nós não temos direito ao filho. Temos que pedir. Se Deus der, ótimo. Se Ele der 1, maravilhoso. Se der 5 ou 10, melhor ainda. Mas nós não podemos fabricar em laboratório o filho que nós não tivermos naturalmente. Chama-se procriação artificial ou fecundação artificial os diversos procedimentos técnicos que visam obter uma concepção humana de maneira diversa da união sexual entre um homem e uma mulher. O que eu estou lendo para vocês é um trecho deste documento sobre o respeito à vida humana nascente e à dignidade da procriação, de 1987, da Congregação para a Doutrina da Fé, conhecido pelas suas palavras iniciais, Donum Vitae, o dom da vida. Este documento, para minha tristeza e surpresa, é pouco conhecido. Houve um tempo em que eu quis procurá-lo nas editoras católicas, Vozes, Paulos, Paulinas, e não encontrei, e fiquei abismado. Por que não se vende? Porque não se procura. Por que não se procura? Bem, porque os seminários não estão usando. E como é que um seminarista pode se tornar padre sem conhecer este documento que fala sobre coisas importantíssimas acerca da procriação humana, dos embriões humanos? Recentemente, a mesma Congregação para a Doutrina da Fé
atualizou a Donum Vitae com este documento aqui, conhecido como Dignitas Personae. Este documento, escrito em 2008, sobre algumas questões de bioética, aperfeiçoa aquilo que a Donum Vitae havia dito em 1987. Mas prossigamos. A instrução Donum Vitae trata da fecundação in vitro e da inseminação artificial. Fecundação in vitro é a fecundação de um óvulo em proveta e a transferência do embrião concebido para o útero da mulher. Isto se chama FIVET, fecundação in vitro e transferência de embrião. Trata também da inseminação artificial, que é diferente da fecundação in vitro. É a transferência nas vias genitais da mulher do esperma previamente recolhido. Ambas as técnicas, fecundação in vitro e inseminação artificial, podem ser homólogas ou heterólogas. O FIVET, fecundação in vitro heterólogo, é uma técnica destinada a obter uma concepção humana através do encontro in vitro de gametas retiradas de ao menos um doador diverso dos dois esposos unidos em matrimônio. Portanto, se entre os gametas que são unidos na proveta, pelo menos um deles não é dos esposos, o óvulo não é da esposa, ou o espermatozoide não é do esposo, tem-se então a FIVET heteróloga, em que entra um terceiro, que não é o marido nem a mulher, na procriação. A inseminação artificial heteróloga, ela é uma técnica destinada a obter uma concepção humana através da transferência nas vias genitais da mulher do esperma previamente recolhido de um doador que não é o marido. Então a mulher concebe com o sêmen de um homem que não é o marido dela. Esta é a inseminação artificial heteróloga. Mas as técnicas podem também ser homólogas. A FIVET homóloga é a técnica destinada a obter uma concepção humana mediante o encontro in vitro dos gametas dos esposos, marido e mulher, unidos em matrimônio. E a inseminação artificial homóloga, ela é a técnica destinada a obter uma concepção humana mediante a transferência para as vias genitais da mulher casada, do esperma previamente recolhido do marido. Então, vamos examinar moralmente cada uma dessas técnicas. A instrução Dignitas Personae da Congregação para a Doutrina da Fé de 2008 trata também de uma outra técnica chamada ICSI, injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Esta técnica, semelhante quase em tudo às outras formas de fecundação in vitro, diferencia-se dessas porque a fecundação não é feita espontaneamente em proveta, mas mediante a injeção no citoplasma do óvulo de um espermatozoide individual previamente selecionado. Ou seja, você, com uma agulha de injeção, injeta no citoplasma do óvulo um espermatozoide, obrigando-o a entrar no óvulo e forçando a fecundação. Esta é uma técnica muito comum para o chamado tratamento da infertilidade masculina. Na verdade, não é um tratamento, é uma substituição. Você trata quando faz o organismo funcionar. Aqui você não está fazendo, você está forçando e substituindo uma coisa diferente. As técnicas heterólogas em que entram um terceiro têm uma malícia maior. Diz o Catecismo da Igreja Católica
número 2376, estas técnicas, inseminação e fecundação artificial heterólogas, lesam o direito da criança de nascer de um pai e uma mãe conhecidos dela e unidos e ligados entre si pelo matrimônio. Elas traem o direito exclusivo dos esposos de se tornar pai e mãe somente um por meio do outro. A entrada de um terceiro na procriação conjugal, evidentemente, viola a fidelidade matrimonial. Mas as técnicas homólogas também são más. Por quê? Diz o catecismo. Dissociam o ato sexual do ato procriador. É bom lembrar isso. O ato sexual ou o ato conjugal é insubstituível. Você pode ajudá-lo, mas não substituí-lo. Tais técnicas dissociam o ato conjugal, que não é praticado, do ato procriador, que é algo feito em laboratório. O ato fundante da existência dos filhos já não é um ato pelo qual as duas pessoas se doam uma à outra, mas um ato que remete à vida e à identidade do embrião para o poder dos médicos e biólogos, e instaura um domínio da técnica sobre a origem e a destinação da pessoa humana. Já pensou você saber que não foi originado da união entre os seus pais, mas de uma técnica de laboratório? Tal relação de dominação é por si contrária à dignidade e à igualdade que devem ser comuns aos pais e aos filhos. Acabei de ler o Catecismo, número 2377. A fecundação artificial homóloga, aquela que é feita com o sêmen do marido e o óvulo da mulher, ela é comparável à contracepção, só que de modo contrário. A contracepção a contracepção priva intencionalmente o ato conjugal de sua abertura à procriação, seja por meio de preservativos, do coito interrompido, dos anticoncepcionais orais ou injetáveis, e desta forma realiza uma dissociação voluntária das finalidades do matrimônio, que é a procriação e a geração da prole e o mútuo complemento dos cônjuges. A fecundação artificial homóloga, buscando uma procriação que não é o fruto específico do ato de amor conjugal, realiza objetivamente uma separação análoga entre os bens e o significado do matrimônio. Portanto, a fecundação é querida licitamente, diz Adornum Vitae, quando ela é o termo de um ato conjugal de per si apto para a geração da prole, ao qual, por natureza, se ordena o matrimônio, e com o qual os cônjuges se tornam uma só carne. Mas, do ponto de vista moral, a procriação é privada de sua perfeição própria quando não é querida como fruto do ato conjugal, isto é, do gesto específico da união dos esposos. Como é importante o ato conjugal! Que valor a Igreja dá a ele? Tal ato, que deve ser um ato de amor, é insubstituível na procriação. A consciência moral, diz Adornum Vitae, não proíbe necessariamente o uso de alguns meios artificiais destinados unicamente ou a facilitar o ato conjugal ou a fazer que o ato natural normalmente realizado atinja o seu fim próprio.
Se o meio técnico facilita o ato conjugal ou o ajuda a atingir os seus objetivos naturais, ele pode ser moralmente aceito. Sempre que, ao contrário, a intervenção se substituir ao ato conjugal, ela é moralmente ilícita. Você pode fazer algo para facilitar o ato conjugal ou para ajudá-lo a levar ao seu fim natural, que é a procriação. Se, porém, o que você faz substitui o ato conjugal, então já não é lícito. A ícse, a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, também é ilícita, diz a Dignitas Personae. Como a fecundação in vitro, de que constitui uma variante, a ícse é uma técnica intrinsecamente ilícita, porque realiza uma completa dissociação entre a procriação e o ato conjugal. Quanto à inseminação artificial homóloga do sêmen do marido com o óvulo da mulher, a inseminação artificial homóloga dentro do matrimônio não pode ser admitida, com exceção do caso de que o meio técnico resulte não substitutivo do ato conjugal, mas se configure uma facilitação e um auxílio para que ele atinja sua finalidade natural. Imaginemos que um casal não consiga ter filhos porque o espermatozoide e o óvulo não conseguem se encontrar. Imaginemos agora que houvesse um meio técnico de aspirar nas vias genitais da mulher o esperma que já foi depositado por meio de um ato conjugal natural, e depois que esse esperma foi retirado, você reintroduzi-lo, isso seria uma inseminação artificial não substitutiva do ato conjugal, a fim de fazer com que ele pudesse agora se juntar ao óvulo, porque ele não está conseguindo se juntar. Imagine agora que você fizesse uma inseminação não só com o sêmen do marido, mas com o sêmen do marido recolhido de uma relação sexual. E você introduzisse ou reintroduzisse na mulher para fazer com que os gametas se juntassem. Nesse caso, a inseminação artificial homóloga não seria substitutiva do ato conjugal, mas auxiliadora, facilitadora de tal ato. Em tal caso, ela seria lícita, e é o único caso. A inseminação artificial substitutiva do ato conjugal é proibida, em razão da dissociação voluntariamente exercida entre os dois significados do ato conjugal, o unitivo e o procriador, a união e a procriação. Mas há agravantes, há outras coisas que se costumam acrescentar e que tornam a malícia de tais atos ainda maior. Primeiro, o esperma é obtido através de masturbação. A Donum Vitae diz que a masturbação, mediante a qual se obtém normalmente o esperma, é outro sinal de tal dissociação. Também quando é efetuado em vista da procriação, o gesto permanece privado do seu significado unitivo. Falta-lhe a relação sexual exigida pela ordem moral, aquela que realiza, no contexto de um verdadeiro amor, o sentido integral da doação mútua e da procriação humana. Portanto, masturbação, mesmo quando feita com boa intenção, é pecado grave. Geralmente, nas clínicas de fecundação in vitro, a obtenção do esperma é obtida por masturbação, em que o marido é convidado a olhar para figuras pornográficas. Esta é a triste e vergonhosa realidade. Na linha de uma tradição humana, diz o Catecismo número 2352, tanto o magistério da Igreja como o senso moral dos fiéis afirmaram sem hesitação que a masturbação é um ato intrínseca e gravemente desordenado,
qualquer que seja o motivo, o uso deliberado da faculdade sexual fora das relações conjugais normais contradiz essencialmente a sua finalidade. E quando for necessário coletar esperma para fins de exame de fertilidade, ou seja, espermograma, o que se pode fazer? Nunca se pode fazer a coleta por meio da masturbação. Tal coleta pode ser feita licitamente através de uma punção ou de uma agulhada no epidídimo, um canal que armazena os espermatozoides produzidos nos testículos e os envia para o canal deferente. Se o homem for casado, o esperma pode ser coletado na própria relação sexual através de um preservativo perfurado. A perfuração faz com que o preservativo deixe de atuar como anticoncepcional, uma vez que permite o livre acesso do esperma até as vias genitais femininas. O ato conjugal, portanto, permanece à vida e o papel do preservativo perfurado é apenas coletar uma amostra do sêmen para exame. É assim que ensina o Manual de Bioética do Monsenhor Hélios Grestia. Masturbação, nunca, e ela é o meio habitual de obtenção do esperma para a inseminação artificial e para a fecundação in vitro. Mais ainda, o congelamento de embriões e a destruição dos embriões excedentes. A consolidação da prática da fecundação in vitro exigiu inúmeras fecundações e destruições de embriões humanos. Ainda hoje, ela pressupõe habitualmente uma hiperovulação da mulher. A mulher toma hormônios em grande quantidade. Vários óvulos são extraídos, fecundados e, a seguir, cultivados in vitro por alguns dias. Normalmente, nem todos são inoculados das vias genitais da mulher, porque se foram concebidos, digamos, 10 embriões, porque foram extraídos 10 óvulos dela, o útero não cabe 10 embriões. Então você coloca, digamos, 4, na esperança de que um deles sobreviva e se fixe no útero. Os outros vão morrer. E os outros que sobraram? Alguns embriões, comumente chamados de excedentes, são destruídos ou congelados. Entre os embriões implantados, às vezes, alguns são sacrificados por diversas razões eugênicas, econômicas ou psicológicas. É o que se chama de redução embrionária. Você transferiu 4 embriões, na esperança de que um deles, pelo menos, sobrevivesse. Aí, por azar, entre aspas, os 4 sobreviveram e foram implantados. Você agora está preocupado. Como é que o útero vai desenvolver 4 embriões? Você não quer, então você mata. Você mumifica alguns dos embriões que você não deseja. Eles ficam mortos junto com seus irmãozinhos gêmeos e só os que você quer se desenvolvem. Isso se chama redução embrionária. Esta destruição é contrária à doutrina já recordada sobre o aborto provocado. Isto é o que diz a Donum Vitae. A Dignitas Personae fala que a crioconservação ou congelamento conservado é incompatível com respeito devido aos embriões humanos e pressupõe a produção in vitro, que já é imoral. Ela os expõe a graves riscos de morte ou de dano para sua integridade física e uma alta porcentagem não sobrevive às práticas de congelamento e de descongelamento. Ao menos temporariamente, a crioconservação priva os embriões do acolhimento e da gestação materna e os põe numa situação suscetível de ulteriores ofensas e manipulações.
Sobre a redução embrionária, já falamos, né? Ela nada mais é que um aborto intencional seletivo, que quer eliminar deliberada e diretamente um ou mais seres humanos inocentes na fase inicial de sua existência, e por isso ela constitui sempre uma desordem moral grave. Há ainda mais um agravante, o diagnóstico pré-implantatório. É uma forma de diagnóstico pré-natal ligado às técnicas de fecundação artificial que prevê o diagnóstico genético dos embriões humanos formados in vitro antes da transferência para o seio materno. Ele se realiza com o objetivo de ter a certeza de transferir para a mãe só embriões sem defeitos, ou só de um determinado sexo, ou com determinadas qualidades particulares. O diagnóstico pré-implantatório, sempre ligado à fecundação artificial, que por si é intrinsecamente ilícita, visa, na realidade, a seleção qualitativa com a consequente destruição dos embriões, o que configura uma prática abortiva precoce. O diagnóstico pré-implantatório é, por isso, uma expressão da mentalidade eugenésica, que aceita o aborto seletivo para impedir o nascimento de crianças afetadas por vários tipos de anomalias. Semelhante mentalidade é ignominiosa e absolutamente reprovável, porque pretende medir o valor de uma vida humana apenas segundo os parâmetros da normalidade e do bem-estar físico, abrindo assim a estrada à legitimação do infanticídio e da eutanásia. É o que diz a instrução Dignitas Personae. Condena-se também a maternidade substitutiva, vulgarmente conhecida como barriga de aluguel, que é a mulher aceitar em um seu útero um embrião que não é seu e depois entregá-lo a quem a contratou ou a encomendou. A maternidade substitutiva é moralmente ilícita pelas mesmas razões que levam a recusar a fecundação artificial heteróloga. Entra uma terceira na história, que não é a mãe da criança. Ela é contrária à unidade do matrimônio e à dignidade da procriação da pessoa humana. Mas então, a Igreja não quer que se cure a fertilidade? Quer. Mas a cura tem que ter alguns princípios. Primeiro, tem que preservar o direito à vida e a integridade física do embrião humano. Portanto, exclui-se a destruição e manipulação de embriões. Depois, ela tem que preservar a unidade do matrimônio, excluem-se assim as técnicas heterólogas. Por fim, ela tem que buscar a unidade do ato conjugal com a procriação. Excluem-se assim as técnicas mesmo homólogas que substituem o ato conjugal. Então, um verdadeiro tratamento da fertilidade pode ser feito através de técnicas cirúrgicas, desobstruindo alguma coisa na trompa que esteja impedindo o acesso dos espermatozoides ao óvulo, por técnicas hormonais, pela observação dos dias férteis, a fim de que o casal pratique o ato conjugal exatamente no dia em que a fecundação é mais propícia. Mas, se depois de tudo isso o filho não vier, o casal não deve se desesperar, porque o filho não é algo devido, mas um dom, diz o catecismo. O dom mais excelente do matrimônio é uma pessoa humana. O filho não pode ser considerado como objeto de propriedade. Aqui conduziria um pretenso direito ao filho, que não existe. Nesse campo, só o filho possui verdadeiros direitos. O direito de ser fruto específico do amor conjugal de seus pais e também o direito de ser respeitado como pessoa desde o momento de sua concepção. Prossegue o catecismo, o Evangelho mostra que a esterilidade física não é um mal absoluto. Os esposos que, depois de terem esgotado os recursos legítimos da medicina, sofrem de infertilidade,
unir-se-ão à cruz do Senhor, fonte de toda a fecundidade espiritual. Podem mostrar a sua generosidade adotando crianças desamparadas e prestando relevantes serviços em favor do próximo. Adotar é um gesto de amor, e a adoção não difere muito da geração. A geração se faz pela natureza, ou como dizia o Evangelho, pela carne e o sangue. Mas a adoção se faz pelo coração. E o coração vale mais do que os vínculos de sangue. Maria Santíssima foi louvada a Jesus, porque ela fez a vontade do Pai, mais do que por ela ter trazido Jesus no seu ventre e por tê-lo amamentado ao seu seio. Jesus disse: minha mãe e meus irmãos, mais do que os consanguíneos, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Você quer ser pai ou mãe de uma criança? Adote. Pouco importa que você não tenha gerado biologicamente. O amor se manifesta, sobretudo, quando você ama incondicionalmente. Se você for adotar, não seja exigente. Não queira só crianças perfeitas, belas, sem doenças, recém-nascidas. Aceite também uma que já tenha 3 anos de idade, uma que tenha alguma doença ou deficiência, que ninguém queira adotar. Quem sabe esta criança vai ser a salvação para a sua família. Está com medo de adotar uma criança? Quer um conselho? Adote 2 ou 3. Porque assim como é mais fácil educar muitos filhos do que um só, porque eles já formam uma comunidade, na adoção também é melhor começar com mais do que um. E quem sabe, por causa da sua generosidade, Deus acabe dando a você, casal, um filho natural ou mais filhos naturais. O importante é estarmos abertos à vida e não deixarmos de gerar filhos naturais ou espirituais. Nenhum de nós, inclusive os padres e as freiras, temos o direito de nos aproximar de Deus sem frutos. A infecundidade é proibida para o cristão. O que varia é o modo de produzir os frutos e de gerar filhos para Deus. Vamos dar a bênção final, então. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria Grande de Montfort, de Santa Helena Beretta Mola, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.